tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem. Eu vim começar com vocês mais um vlog de produção. E nesse vlog eu vou estar fazendo um jogo de banheiro de 2 peças. Esse jogo de banheiro será o jogo de banheiro da Minnie, a tampa do vaso e o tapetinho do chão. Então eu estarei produzindo com essas cores aqui. Eu estarei produzindo com esse restinho aqui de preto. A embalagem tá aqui dentro, é um preto da Euroroma, tá? E também estarei produzindo com esse daqui, que ele tá fechado, né? É número 6, é fial, 717 metros. A cor dele é 22 caramelo. Então, eu estou produzindo com esse daqui. E eu tenho esse restinho aqui de Duna. Acredito eu que vai dar de eu fazer, porque eu já tenho duas bolinhas prontas, ó. Então, eu com certeza vou finalizar esse Duna aqui. E quando eu acabar ele, eu tenho outro ali que eu posso utilizar, né? Então, eu estarei utilizando também a agulha 3,5. Eu utilizo só essa agulha aqui, eu não tenho outra, né? E a barbante sempre número 6, pra quem tá chegando agora e não sabe, né? Então, praticamente vai ser um lucrando com as sobras, tá? Porque esse aqui é uma sobrinha e esse aqui também é uma sobra. Então, ó, só vou agregar com essa cor aqui pra gente fazer o jogo de banheiro de 2 peças mini, né? Então, já peço que você deixe o joinha aí pra mim, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Aperte o sininho todos para não perder nenhuma novidade. Trago aí conteúdos para vocês de segunda a sexta-feira. Tudo relacionado a crochê, vlogs, rotinas e muito mais. Então, se você se inscrever, não vai se arrepender, porque é muito bom, né? Se você gosta de crochê, conteúdos tudo relacionado ao crochê. Então, eu espero que você goste. E eu vou começar a peça com esse preto aqui. Então, vou fazer as bases, conforme eu vou fazendo, vou passando pra vocês os gramas que eu utilizei. No final, vou passar pra vocês quanto que eu utilizei do preto, quanto que eu utilizei do caramelo e quanto que me sobrou de cada cone e desse branco também. Eu não vou pesar porque é bem pouquinha coisa, né? Mas eu vou falar pra vocês quanto que eu utilizei a total de cada cor dessas duas. E também no final vou estar passando o valor de venda, tá? Então, eu peço que você fique até o final para não perder nenhum detalhe. Então, eu vou começar aqui com o preto, fazendo as bases já. Eu vou fazer a base da tampa do vaso, só por enquanto, porque o tapetinho... Eu vou explicar pra vocês como que vai funcionar o tapetinho. Que eu vou ter que fazer conforme... Eu vou ter que fazer conforme eu for fazendo tapetinho, fazer as cabeças, tá? Então, eu vou só fazer primeiro a base da tampa do vaso. Aí eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz e quanto que eu utilizei naquela base lá. Aí quando eu começar o tapetinho, depois quando eu voltar a fazer as bases, eu venho mostrar pra vocês. Então eu vou começar com o preto, fazendo as bases, depois eu volto aqui com vocês. Então, me acompanhe até o final. Eu já voltei com a base começada, já finalizada, pelo menos a base do preto, né? Eu fiz as bases aqui. Fiz a base da tampa do vaso, né? Então, eu fiz com 10 carreiras, como eu sempre faço, que eu sempre explico pra vocês. Aqui eu começo com 15, aqui eu faço 2 pontos altos em cada um de base, na segunda carreira. Na terceira, eu pulo 2 pontos altos e faço no terceiro ponto de base, faço um aumento, né? Com 2 pontos altos no mesmo. Então, assim eu vou fazendo. Conforme eu ver que tá começando, tipo, ficar assim, ó. Começar a ficar assim, aí eu faço carreira, tipo, faço com mais separações, né? Daí o aumento vai ficando mais longe um do outro, daí vai ficando mais assentado. Ou às vezes faço só uma carreira com ponto alto, e quando tá ficando assim, tipo, erguido, que nem um chapéuzinho, eu acrescento pontos altos mais aumentos, no caso, né? Na próxima carreira. Então, por isso que eu consigo fazer bem certinho. Mas eu não vou passar pra vocês detalhadamente, porque de ponto pra ponta muda bastante. Então, eu vou me adaptando conforme vai acontecendo essas coisas, tá? Conforme vai emborcando, ou senão vai babadando, eu vou adaptando meu ponto. Então, fica bem assim, fica bem assentado, ó. Fiz 10 carreiras aqui pra tampa do vaso. E aqui, pras orelhinhas, eu fiz 4 carreiras, tá? Então, a base
eu utilizei 98 gramas, tá? E as orelhinhas, as duas orelhinhas juntas, eu utilizei 35 gramas. E essas três partes juntas, eu utilizei 133 gramas do preto. E o que me sobrou foi essa quantidade aqui. Mas ainda eu tenho que passar uma careira em cada peça. E também tem que fazer as cabecinhas menores, né? Mas eu vou fazer as cabecinhas do tapete depois que eu tiver feito o tapete, tá? Eu vou passar pra vocês os detalhes. Então agora eu vou vir com esse daqui, né? Eu vou fazer a base do tapete e também vou fazer a base aqui da cabeça. Eu vou mostrar pra vocês como tá ficando, tá bom? Então vamos aí agora com essa cor. Daí vamos ver quanto que vai me sobrar. Voltei aqui com vocês e fiz as bases já do caramelo aqui. Eu fiz com 30 careiras, tá? O meio dele. E aqui eu também passei uma careira fechada em roda, né? Fiz aquele meio ponto alto aqui. 10 meio pontos altos do 5 correntinhos, pulei 5 de base, mais 10 meio pontos altos. Aí na outra careira eu fiz ponto baixos daí, ó. Na segunda careira, né? Que tem o leque aqui com 10 pontos altos, né? Eu não segui nenhuma videoaula, mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma videoaula, tá? Uma que eu achar aqui, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma videoaula. Mas eu não segui nenhuma videoaula. E eu fiz com 30 careiras porque minha cliente quer o tapetinho bem pequeno mesmo, tá? Então vai ficar em média de 60 de comprimento. Então ela quer bem pequeno mesmo. Então eu também fiz a tampa do vaso. Fiz aqui a base, né? Aqui eu fiz uma careira cheia no caramelo, né? E depois eu fiz mais 3 careiras com 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos, uma correntinha. Aqui eu fiz aquela careira cheia, né? De volta. E daí aqui eu fiz aquele meio ponto alto, 10 meio pontos altos, 5 correntinhas, pulei 5 de base. E na última careira que eu fiz aqui do caramelo, eu fiz com 10 pontos altos, né? E 7 aqui de pontos baixos, né? Então ficou assim. Fiz aqui as duas bases. Então, aqui ficou 320, eu utilizei do caramelo, né? Esse caramelo é mesmo, olha, foi uma boa quantidade, né? Então, agora eu vou passar uma careirinha do preto em cada peça e eu venho mostrar pra vocês. Essa quantidade só. Venho mostrar pra vocês como tá ficando daí. Voltei aqui com vocês. Eu já passei uma careira do preto, ó. Tem muita gente que pega e faz assim, ó. Do lado direito já. Eu não, tá? Eu pego e viro a peça e trabalho assim, ó. Podem ver que esse é o lado certo dessa careira, ó. Então, aqui é o lado avesso, ó. Daí, aqui eu pego como ponto relevo, ó. Tipo, um ponto relevo, uma correntinha, um ponto relevo, uma correntinha. E depois eu olho se aqui ficou tudo certinho, olha. Mas aí é mais rápido, daí tu faz tudo um ponto relevo, fosse, né? Aquele ponto, tu pega por baixo, ó. Se é o contrário, eu não consigo. Se eu vou fazer assim, eu não consigo. Tem que fazer assim e é mais rápido, tá? Então eu faço assim. Espero que vocês tenham entendido, né? Fiz uma careirinha aqui na tampa do vaso e também aqui no tapetinho, ó. E também eu fiz já as cabecinhas, ó. As cabecinhas tem que fazer mais pequeno porque o tapete é menor, né? Então, eu vou fazer essas cabecinhas assim, ó. Pra não ficar muito sobrecarregado, porque fosse a que é maior, daí ficava muito grande, parece. Então, aqui eu fiz com 3 careiras, a cabeça e as orelhinhas com 2. Daí fica bom, ó. Então, fiz as cabecinhas. E no preto, nas duas peças aqui, eu utilizei nessa macareira, cada peça, 60 gramas. E as duas cabecinhas ali, eu utilizei 48 gramas do preto. Do preto, o que me sobrou foi essa quantidade aqui. Ainda não tá mostrando o cone, ó. Mas agora eu não vou mais ocupar ele. Agora eu vou vir com o caramelo de novo. E vou finalizar as duas peças aqui. E já vou fazer os topzinhos pra vir mostrar aqui pra vocês, tá? Como eles ficou e as gramas que ficaram, tá bom?
Olhem, eu fiz as duas carreirinhas aqui no biquinho, ó. Fiz aqui duas carreirinhas, né? Olha como ficou. E fiz aqui um bicozinho que tem 6 correntinhas. Aí fica um detalhezinho, ó, que bonitinho. Fiz nas duas peças, na tampa do vaso também eu fiz esse detalhe. E aqui também, ó, as duas peças. Então, eu fiz nas duas peças. Como vocês podem ver aqui, as cabecinhas, né, aquelas que eu mostrei pra vocês antes. Eu fiz também os tops, ó. Fiz esse topzinho, eu vou dobrar aqui o tapetinho. Esse topzinho menor, né, pra pôr nas cabecinhas menores. Daqui eu fiz com 18 correntinhas e 3 pra virar. E assim eu fiz 7 careiras, tá, de volta. E aqui eu só enrolei o barbante, ó. Ficou assim. Daí pra fazer menorzinho, né? Então, eu fiz 2 assim. Fiz 2 assim, ó. Fiz 2 desse jeito, fiz as bolinhas também. Utilizei tudo aquela bolinha que eu tinha. E daí eu tive que abrir o outro cone da amigurumi, né? Pra fazer mais 4 daí. Aí eu fiz esse daqui. Esse daqui é o top pra pôr na cabeça da Minnie lá. Esse daqui ficou medindo... Esse aqui eu fiz 38 correntinhas praticamente. Daí pra pôr na cabeça da Minnie, tá bom? Então, esses 3 tops aqui eu também pesei. Então, eu vou falar pra vocês quanto que eu utilizei aqui nessas duas peças, nessas duas careiras aqui. De cada peça, nas duas juntas, né? Quanto que eu utilizei. Então, eu vou falar pra vocês de quanto que eu utilizei no top também. E nas bolinhas também. Então, eu utilizei nessas duas peças aqui, nessas últimas duas careiras no caramelo, 94 gramas. E nos 3 tops aqui, eu utilizei 75 gramas. E nas bolinhas aqui, eu utilizei 3 gramas ao total, tá? Que é bem pouquinho, né? Então, me sobrou essa quantidade aqui do caramelo, ó. Sobrou essa quantidade. Agora eu vou fazer as aplicações das cabeças, tudo. Eu vou colar tudo, vou trazer pra vocês finalizado. E daí eu vou também, eu não fiz aredinha, né, ainda. Aí eu vou fazer aredinha e vou tentar, se eu me lembrar, eu vou pesar separado pra vocês, tá? Então, eu vou pesar pra vocês separado. Aí eu vou fazer a aredinha separada pra vocês, pra mostrar pra vocês. No final do vídeo eu vou estar passando quanto que eu utilizei em cada cor e também como que ficou, né? E por quanto que eu vou estar vendo essas peças. Então, agora eu vou aplicar tudo aqui. E eu venho mostrando pra vocês como que ficou. Então, vamos lá finalizar essas peças e eu venho mostrar aqui pra vocês. Voltei aqui com vocês. Olha, como vocês podem ver, eu já colei. Eu ainda não aramatei, né? Pra quem não sabe, tá chegando agora. Eu tenho o costume de aramatar de noite. E à noite é ruim pra gravar pra vocês, né? Então, eu vou arrematar à noite, agora é de tarde, então eu vim mostrar pra vocês mesmo assim. Eu sei que vocês não se importam. Então, eu fiz aqui, já fiz as duas aplicações. E olhem como ficou bonitinho com a cabecinha menor, né? Eu vou passar as medidas pra vocês verem que esse tapetinho é bem pequeno, comparado aos outros que eu realmente sempre faço aqui. Mas é a medida que a minha cliente quis, né? Então, eu fiz também já a tampa do vaso. A tampa do vaso já fiz aredinha. Vocês sabem, a aredinha que eu tô fazendo agora é aquelas assim, ó, com 2 pontos altos. Fica melhor aqui, ó. Sabe? Aqui fica melhor. Eu acho, antes ficava torto, parecia, agora fica bem bonitinho, ó. Fica bem melhor. Daí eu ponho uma pérolazinha aqui, na ponta, nas duas pontas, mas eu ainda não arrematei, né? Mas eu acho que fica melhor assim, por causa que aqui, na última careira aqui, fica mais reto, não fica repuxado, parece, ó, o outro lado também, ó. Então, ficou assim. Não aramatei nada, né? Que nem eu falei pra vocês, que eu estarei aramatando à noite. Então, ó, eu faço as aplicações com fio de polipropileno. Vocês sabem, ó, de firme que ele é, ó. Tem só cuidar pra não se queimar, porque eu andei me queimando aqui em 2 dedos ainda. Então, ó, fica bem firme mesmo. Eu super recomendo. Porque eu sempre agora eu tô só colando com esse, ó, e fica firme mesmo. E se lavar, não dissolve. Então, agora eu vou falar pra vocês quanto que eu utilizei na aredinha, né? Você lembra que eu falei que eu ia pesar?
Então, eu utilizei na aredinha 28 gramas do caramelo. E 2 pérolas, né? Me sobrou essa quantidade do caramelo, me sobrou bastante ainda. Do preto, já mostrei pra vocês, não utilizei mais ele, sobrou essa quantidade. E era uma sobrinha, né? E ainda sobrou. E do branco da Duna não sobrou nada, tá? Então, agora eu vou passar pra vocês as medidas. E no final do vídeo eu vou estar passando as cores e o valor, né? Quanto que eu utilizei de cada cor. Então, vamos lá. Vou começar com a tampa do vaso, tá? A tampa do vaso, essa parte do preto aqui, ficou medindo 29 centímetros. A parte do caramelo até no bico ficou medindo 13 centímetros. E de comprimento ficou medindo 56 centímetros, tá bom? E essa peça ficou pesando 388 gramas. Então, ficou o peso dessa peça aqui, 388 gramas. Agora, vamos aqui para o tapetinho. Eu fiz 30 careiras, tá? Desse jeito aqui, com 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. 30 careiras eu fiz, fora essa daqui, tá? Essa cheia. Tô contando essa vazada. Então, eu fiz 30 careiras, porque ela queria uma medida específica, né? Então, dessa primeira careira vazada até a última, essas 30 careiras, ficou medindo pra mim 44 centímetros. E de largura, o centro aqui, né, essa parte vazada, ficou medindo pra mim 28 centímetros. Essa parte do bico, dessa careira fechada aqui, até o biquinho, ficou medindo pra mim 8 centímetros. Então, quando eu quero fazer uma base, né, aqui eu pego, e eu sei que aqui é 8, então dá 16, né? Em média de 14 a 16, né? Em média de 7 a 8 centímetros sempre daqui. Então, supomos que eu faço a média de 16, né? Então, tem 16 centímetros, eu só vou medindo aqui. Se eu quero de 70, eu acrescento careira. Se eu quero de 80, eu acrescento careira. Então, daí eu sei mais ou menos quanto que vai dar, quantos centímetros que vai dar. E da largura, eu faço uma correntinha e eu pego a fita e mido, né? Daí pra ver quanto que dá de largura pra ter a média, porque também lá é 16 também, né? Porque é inteira, a careira é igual, né? Então, eu sei que tem 16 na lateral também, eu só preciso acrescentar o meio, quanto que eu quero. Então, agora eu vou passar pra vocês quanto que ficou medindo, né? Então, ficou medindo 61, que era a medida que a minha cliente queria, por 47. Então, era essa que a medida que a minha cliente queria, né? Então, olha como ficou. E essa peça aqui ficou pesando 382 gramas. Agora, eu vou passar pra vocês quanto que eu utilizei do caramelo e do preto, né? E do branco. Então, do branco eu utilizei 4 gramas, né? Que nem eu mostrei pra vocês, né? Que é bem levezinho. Utilizei do caramelo 517 gramas ao total. Do preto eu utilizei 241 gramas, né? E ao total, essas duas peças eu consegui produzir, né, com 758 gramas. Então, esse jogo aqui, ele é um pouco mais detalhado, né, que tem que fazer aplicações. Eu não gosto muito de fazer aplicações, mas eu fico muito orgulhosa depois do resultado, porque fica magnífico. Então, eu peço que você já deixe o joinha aí pra mim, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, aperte o sininho todos para não perder nenhuma novidade, que eu trago aí conteúdos para vocês de segunda a sexta-feira, tudo relacionado ao crochê, vlogs, rotinas, modelo de peça, combinações de cores e muito mais. Então, eu peço que você não perca nenhum conteúdo que eu trago aí de segunda a sexta-feira às 13 horas da tarde, horário de Brasília, né? Então, esse jogo eu vou estar vendendo por R$100, tá bom? Então, isso depende de região para região, né? Tem regiões que a linha é mais cara e cobra mais, tem regiões que a linha é mais barata e cobra menos. Mas isso depende, eu espero que vocês respeitem o meu valor, assim como eu respeito o de vocês. Então, obrigado por você ficar até o final. Eu espero você no próximo vídeo. E obrigado por você também assistir meus comerciais, né? Tenho certeza que o carinho que vocês me dão, eu estarei retribuindo ao dobro para vocês com conteúdos para vocês aqui, né? Modelos de peças e combinações de cores e muito mais. Então, um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!